Glória a Deus. Quero dar continuidade, queridos, a uma palavra muito especial que a pastora começou semana passada sobre igreja, a minha casa. Você ama a sua igreja? Não é porque você está na frente do pastor que você precisa responder, mas você precisa amar a sua igreja, defender a sua casa. Sabe, porque nós não temos essa cultura nem de defender a nossa família. Quando fala mal da sua família, você defende? Verdade mesmo? Falou mal do seu irmão, arrumou briga. Sabe, nesse sentido, de minha casa, eu admiro muito, até as máfias. É um princípio que faz prosperar. A máfia italiana, ninguém mexe com um membro dela de jeito nenhum, porque pode ser o que for, é da minha família, entende? Quem assistiu o Poderoso Chefão? Ninguém? Pode assistir, que ele tá não é pecado assistir filme, não. Eu já assisti umas 5 vezes, e eu aprendi minha vocação de ser pastor ali. Que heresia, pastor, no sentido de cuidar uns dos outros. Eu acho muito top. Então você precisa defender a sua igreja, assim como você defende a sua casa. Ou na sua casa cada um faz o que quer, chega lá quem quer. Sabe, a gente defende aquilo que ama. Por conta de amar, às vezes a gente entra em guerra com algumas coisas, por conta do amor. Porque se você não amar, você faz o que você quiser. Não é assim? Você imagina alguém entrando na sua casa, abusando dos seus filhos, da sua esposa, botando o pé em cima da mesa, fazendo o que quiser. Fala, peraí, que não, meu filho. Você precisa defender aquilo que ama. E nesse sentido, em ter uma casa, a pastora começou a falar sobre o chamado específico, a soberania de Deus, a graça de Deus que está sobre a nossa casa. Ela falou sobre teologia fundamentada nas obras, na graça do Senhor, na hipergraça, de como conciliar com a casa de Deus, o que Cristo fez, porque Ele nos deu uma família a pertencer, uma família biológica e uma família espiritual. Somos uma nova unidade de corpo, de uma igreja família, amém? Nós temos essa caminhada de viver na luz de Cristo, como filhos do Senhor, através da casa que Ele nos colocou. E a Bíblia fala que nós fazemos planos, mas os planos de Deus é muito maior, porque Deus é muito maior, e Ele também fez plano, entregou o seu filho, implementou um projeto sobre a sua vida e te deu poder através do Espírito Santo. Então nós somos igreja, somos família, para receber, celebrar, repartir. Tudo isso a pastora falou semana passada. E aí, como igreja, nós vamos crescer, em nome de Jesus, servir pela graça de Deus a esta geração. E nós precisamos pertencer ao corpo de Cristo através de uma igreja local, porque é nessa igreja local, com as estruturas que existem, com a visão que Deus nos dá, para a gente se sentir verdadeiramente parte, ser produtivo nesse reino. E essa conferência trouxe dos jovens, organizada pelos jovens, trouxe muitas coisas poderosas sobre nossas vidas. E isso é bem importante, porque nós às vezes estamos parados, travados ou travando coisas na casa de Deus, na família que Deus nos deu, por conta das nossas feridas. E você precisa, não tem problema de ter ferida, o problema é que ela não pode ficar aberta a vida toda, ela precisa cicatrizar na sua vida, porque uma ferida cicatrizada é um ministério aberto, a pastora falou, não é isso? Aquilo que você sofreu, acha que é muito injusto, Deus usa para que você transforme no ministério. Eu sei que pouca gente percebe isso, mas eu tenho, e foi muito forte isso que aconteceu num dos momentos da conferência. Nós tivemos pastores convidados, pastores da Love Church, pastor Lúcio, pastor da Quero Viver, esteve conosco, pastor Tiago, pastores da igreja da cidade de São José,
Pastor Davi, que veio louvar ao Senhor, um guerreiro, veio doente para cá, e nós tivemos que levar ele de volta, porque ele estava muito doente, mais do que ele esperava, e está sendo cuidado, está sendo tratado. Mas conversando com esse pastor, e o pastor Lúcio, da Love Church, ele tem um problema no olho esquerdo, e eu sei que vocês sabem, eu tenho um problema no olho direito. Eu sofri um acidente quando eu tinha 9 anos, e a palavra que Deus me deu hoje de manhã, quando vindo para cá, e o Patrick já começou abrindo a celebração com cura pela manhã, foi tremendo, mas Deus já tinha me ministrado antes de sair de casa. Eu falei: Deus, por que aconteceu isso? Eu tinha um trauma tremendo disso, ao mesmo tempo que era um orgulho, porque todo mundo elogiava os olhos verdes, assim, eu tenho algo especial, olhos verdes, desde muito pequeno eu tinha essa impressão, porque todo mundo às vezes ia na casa da minha mãe visitar, minha mãe era costureira, e as clientes queriam ver os olhos verdes do filho lindo, e de repente sofre um acidente, e ele continuou verde, só que cada um olhando para um lado. E o que Deus me ministrou nesta manhã foi que guerreiros do Senhor têm suas cicatrizes, porque são guerreiros. Guerreiro que não tem marca, que não tem cicatriz, é porque não lutou. Eu fiquei feliz da vida. Você fala com um adolescente, ele às vezes caiu do skate, sofreu um acidente por alguma coisa, se cortou no papel, mas fala: não, foi numa briga, mano, olha aqui. Tem orgulho da cicatriz. Então, queridos, trazendo isso de forma física, né? Nunca me atrapalhou, nunca foi problema nenhum. Inclusive eu conquistei a garota mais linda dessa cidade, então não fez falta aqueles olhar reto, entende? E de repente você tem uma ferida na sua alma, uma ferida no seu espírito. Alguém olhou para mim de forma errada. O pastor, tudo bem, que ele já enxerga torto mesmo, mas o irmão fulano não me cumprimentou, e você cria uma expectativa que não é suprida, e você se fere, sabe? É soldado que está recuado. E ferida é muito, muito, muito problemática. Ferida é muito perigoso, porque ele pode te travar. E na Primeira Guerra Mundial, estudo sobre isso, é bem interessante. Que os adversários, os inimigos descobriram? Que ferir um soldado é muito melhor do que matar ele. Sabe por quê? Na Primeira Guerra foi uma atrocidade. Na Segunda Guerra eles se tornaram menos letais, as armas, porque eles perceberam que aqueles que se feriam imobilizavam mais outros 2 ou 3 soldados, porque ele se feria, um soldado morto, você cata aquilo que ele tem, vai para cima e continua a guerra. E um soldado ferido, você tem compaixão, pega ele e começa a querer cuidar dele, levar para um lugar que tenha especialista, e você para de lutar para cuidar do ferido. Mas isso não é nobre, pastor? É muito nobre. Isso é um código de honra. Ninguém ferido vai ficar deixado para trás, em nome de Jesus. Mas se a gente ficar cuidando das feridas um dos outros, nós não vamos avançar. Somos o exército derrotado, perebento, feridento. E aí nós precisamos ter ferida, sim, que pode ser tratada, ser curada, mas a guerra continua. Não podemos dar espaço para o inimigo. E o inimigo, quando eu falo, você sabe, não é contra carne nem sangue, mas principados, potestades, que está aí dizendo: o pastor está falando isso porque ele não conhece as minhas feridas. Eu não conheço realmente, e o diabo pode estar mentindo para você, mas as suas feridas, a palavra de Deus diz que na cruz de Cristo há provisão para todas. Você não entendeu? Todas as feridas. Não tem nada que você tenha sido machucado que não tenha cura diante do Senhor. Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor que nos trata, que nos cura. Meu coração está ferido por isso, por tal coisa. Libera perdão, a palavra diz, perdoe. Tenha coragem de dizer para a pessoa: você me magoou, você me feriu. Às vezes nem foi intenção. Se o irmão tiver um coração bom, perdoador, e isso vai fazer com que se torne um ministério.
Como assim, pastor? Era grave o problema. É verdade. E às vezes nem é tão grave, mas a gente potencializa ele. Mas quando você descobre outro que está vivendo a mesma coisa, fala, vem cá, eu tenho um segredinho. Não é fácil, mas eu vou com você. Você vai chegar lá e vai falar um negócio bem difícil. Fala comigo. É assim, perdão. E fala perdão, sai correndo. Depois volta para ver se fez efeito. Você não sabe como é que vai ser. Às vezes a pessoa não entendeu. Foi perdoado o quê? Eu não tinha nada. Fala da boca para fora, mas aqui dentro está fazendo efeito. E por falar numa ferida que tem a ver com o meu olho, eu aos 9 anos de idade eu machuquei o meu olho com um amigo. E por conta dessa pancada, eu já contei algumas vezes, me causou catarata traumática. Pensa que eu não amava essa cidade por causa disso. Porque na minha super inteligência daquela época, eu olhava para a cidade e falava, terra das cataratas. Eu falei, é por isso que deu cataratas no meu olho. Eu não enxergava mais. E eu ficava procurando quem mais tinha cataratas. Eu falei, pois, a terra das cataratas só deu em mim, é muito azar. O que está acontecendo? E não tem nada a ver com as cataratas, lógico. Mas quando isso foi sanado, quando eu fui curado, quando eu entendi que essa ia ser a minha condição. E as crianças são tremendas nisso. As crianças subiram tudo, né? Mas o que as crianças fazem? Mãe, olha, esse cara tem o olho torto. Mãe, pai, o que aconteceu com ele? E aí os pais ficam todos constrangidos. Lembra que eu falei? Faça de uma cicatriz um ministério. Eu chamar a criança, mãe, dá licença. Aí eu ficar na altura dela, que eu aprendi isso também, né? Você vai falar com a criança, se ajoelha, ainda mais eu que sou muito alto. Falei, sabe o que aconteceu no olho do tio? Eu tinha sua idade, quando minha mãe falou assim, não vai brincar com esse amiguinho aí. E o amiguinho machucou o olho do tio. Então, para você não ficar com o olho igual o meu, obedece tudo que a mamãe falar, que o papai disser. E a pessoa que estava constrangida, com vergonha, porque imagina a criança falar um negócio desse. Ela fala assim, puxa moço, obrigado, que história linda, né? Depois, aquilo que parecia tão terrível, ela entendeu que era uma história linda. E a criança fica assim. Eu não sei quem são essas crianças hoje, foram várias, no mercado, na fila do banco. Mãe, olha, e a criança fica olhando assim. Alguns olham e querem colocar o dedo, né? É tipo assim, vou colocar no lugar, coitado, né? E a mãe ou o pai fica super constrangido. E eu tinha vergonha o tempo. Vou sentar de tal lado na carteira na escola, que daí ninguém vai ver, que esse lado aqui tá olhando torto. Aqueles mais machão na escola falavam assim, tá me olhando torto por quê? E chamava para briga. E faz muito tempo que ninguém me chama para briga, né? Desde que eu comecei a jogar basquete. Ninguém quis brigar mais, porque o olho continuou torto, mas em volta cresceu. Então faça da sua ferida um ministério. Isso é muito real, isso é muito verdade. Diz que nós aprendemos nesses dias tantas coisas preciosas. Mas continuando da onde a pastora parou, sobre sermos verdadeiramente uma igreja, e a igreja ser a nossa casa, algumas coisas têm que ser práticas na nossa vida. Algumas delas é amar, servir e expandir essa casa. Amar é a ponto de defender, servir porque você faz parte dela. Sabe as tarefas de casa? Não, isso aqui é serviço de homem, isso aqui é serviço de mulher. Não tem isso. Serviço de casa é serviço de quem mora na casa. Serviço de casa é serviço de quem mora na casa. Ah, não, mas eu já faço de tudo para sustentar essa casa. Então mantém ela limpa além de sustentar. Sabe, eu já falei isso aqui. Ah, pastor, que bom que você está aqui, ó, não repara a bagunça não. Não tem jeito. Você não sabe para onde eu estou olhando? Já reparei. E o problema dessa bagunça é que você que vai ficar lá depois que for embora. Nós precisamos organizar. Como é que você gostaria de chegar num lugar?
Tem um amigo que a casa dele, a mulher dele, minha mulher é top na limpeza, mas até ela ficou com ciúme quando eu elogiei esse amigo, porque a casa dá para comer no chão, literalmente. Ela não faz outra coisa na vida, mas a casa dela tudo brilha, tudo brilha. A gente fica se sentindo sujo lá dentro. É muito limpo. Não precisa ser ao extremo, mas tem que estar confortável. Será que você receberia Jesus? Você receberia um príncipe naquele lugar? Você receberia nobreza? Porque isso também tem a ver com fidelidade. Ser fiel no pouco, eu no muito eu te colocarei. Se você não cuida da casa que de repente você nem gosta, para que você quer ter uma maior? Mesma coisa com o carro, mesma coisa com o ministério, mesma coisa com a família, mesma coisa com a sua vida devocional. E isso não tem a ver com idade, tem a ver com amar, tem a ver com servir, para poder fazer expandir. Deus fala isso, ser fiel nisso que você tem, e Ele vai te dar muito mais. Nós temos uma visão de sermos uma família comprometida com a transformação da sociedade, para expandir o reino de Deus. Isso não é só uma frase de efeito bonitinha para colocar na parede, inclusive está na parede, mas não é só isso. Nós somos uma família espiritual, temos a nossa família biológica, e a família biológica é um treinamento para a espiritual. Então, se a coisa está bagunçada aqui dentro, é a sua casa, ajude a arrumar. Você não é um convidado, você não é um hóspede. Muitas vezes eu falei isso lá em casa, falei, até parece que eu tenho hóspede aqui. Hotel é em outros lugares, vocês estão pensando o quê? Eu já contei alguns testemunhos. Não, isso aqui é serviço de mulher, e a panela comeu solto. Mas não vou voltar a falar disso. Malaquias capítulo 4, versículo 6. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos se voltem para os seus pais. Do contrário, se isso não acontecer, eu virei e castigarei a terra com maldição. Esse texto está falando não só de uma referência à família biológica, mas à família espiritual também, sobre uma herança espiritual que nos é deixada, que nos é legada. O Filho de Deus fez isso. O Filho de Deus legou essa família, para que ela fosse transmitida de geração em geração. Deus é um Deus geracional. O avivamento que Deus tem e está derramando sobre nós, só pode se manter, ser estabelecido, sustentado, se nós fizermos isso de maneira geracional. Ter uma intergeracionalmente intenção. O que quer dizer isso? Que a gente realiza essas coisas na nossa, na próxima e na próxima. Isso chama-se legado, isso chama-se continuidade. Aliás, esse é o tema do nosso jantar e congresso dos homens, que vai ser poderoso, que nós estamos há 30 dias desse evento. Pastor, mas acabou de ter uma conferência. Pois é, filho, uma igreja viva, ela está em movimento. Com esses amém aí, nós vamos ganhar um mundo. Deus é Deus de geração. Deus é Deus não só de geração, mas das eras. Deus não é Deus só de pessoas, mas de famílias. Não só de cidade, mas de nações. Deus pensa grande porque Ele é grande. Há um legado sobre a vida da humanidade desde o Éden, que Deus quer e procura que aconteça, que é gerar uma descendência para o próprio Deus. Deus olha para a terra e olha a sua igreja, a igreja organismo. Como está a igreja sobre toda a terra, da qual nós fazemos parte dentro da organização, mas precisamos ser efetivos. Meus filhos estão lá, estão se machucando. Quem é pai? Levanta a mão. A grande maioria, alguns não é pai, mas já cuidou muito de criança. Teu filho vai no parquinho, se machuca, sai sangue, tem que dar ponto. Não vou contar todas as vezes. Eu fiquei lembrando aqui de algumas coisas. Você não vai mais levar ele no parquinho porque se machucou? Não, meu filho tem trauma, nunca mais. Não, remenda ele, põe em cima da bicicleta de novo, ele vai sair correndo. Porque as crianças não têm esse problema.
É nós que colocamos limites. E Deus quer formar você esse filho que tem cicatriz, sim, que tem feridas que podem ser saradas, mas que continuem de frente. Então, queridos, herança é o que nós temos e deixamos para nossos filhos. Quem já recebeu herança alguma vez? Alguns, né? É uma cultura muito mal difundida, vamos colocar assim, no Brasil, de receber ou de deixar herança. Tipo assim, eu não recebi nada, os próximos que se virem. É muito mais importante o pai que você é hoje, a mãe que você é hoje, do que o que os seus foram. Porque a próxima geração pode ser transformada. Aquilo que você achou que não recebeu, que foi prejudicado, quebra esse ciclo e melhora a sua geração daqui para frente. Herança é o que nós temos e deixamos para os nossos filhos. Isso é importante também. Mas legado é o que nós somos e deixamos para os nossos filhos. O que você é digno de ser multiplicado, copiado na próxima geração? Você tem coragem de chegar para os seus filhos e dizer: seja só igual ao papai, igual a mamãe, já está bom demais. Paulo falou isso para os filhos espirituais: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É isso que está dizendo esse legado. Sabe, um exemplo mais fácil, uma herança pode ser uma fazenda. Você pode deixar uma fazenda para o seu filho. Pelo menos umas 4 fazendas vai ter aqui. Vamos pegar um negócio que é mais da cidade. Você pode deixar um prédio inteiro para o seu filho alugar. Olha aí, viu? Que a gente tem que aprender a linguagem do nosso público. Fazenda, pastor, eu nunca cuidei nem de uma horta. Mas, se teu filho não entender de fazenda, não entender de administração, o que vai acontecer? Ele vai torrar tudo. Ele vai fazer tudo perder. Então, uma fazenda é uma herança. Mas você treinar um fazendeiro, esse é um legado. Adianta você deixar um prédio inteiro para o seu filho. E Salomão fala: você não sabe quem vai ser ele usa a palavra forte, tem que usar, né? Você não sabe quem vai ser o idiota que vai administrar depois que você for embora, porque tudo é vaidade. Então você precisa treinar essa pessoa para isso. Se ela estiver com você, e isso é discipulado, e isso é cuidar da herança, e isso é transferir o legado. Ele vai estar caminhando com você e falar: peraí, eu sei como é que o pai fazia. Inclusive eu tenho umas ideias aqui, vamos arriscar, implementar. Pode melhorar, pode ser maior. Nós vamos construir um templo bem maior e próprio. E você acha que nós vamos ficar quanto tempo lá desfrutando? Pelo projeto ele vai durar no mínimo uns 200 anos. E aí nós que estamos aqui não vamos ficar 200 anos sentados lá dentro. Mas a próxima geração vai fazer com que isso se multiplique. Para nós hoje isso é grandiosíssimo, um templo daquele, é um baita no desafio, e os desafios daqui a pouco vai ser literal, na sua vida, na sua conta. Se prepare, porque as chuvas de bênção vão vir, mas pode ser que chegue um dia que a descendência olha e fala assim: vamos fazer um lugar maior, deixa isso aqui para as crianças. Nosso Deus é Deus grande. Nosso desafio nessa geração é ganhar 10% da cidade. Aí os outros 90%, a próxima geração de repente. Mas daí a gente não começa, porque estamos feridos. Nós vamos lidar com pessoas feridas, pessoas de outras igrejas. Deus já deu estratégia. Pega os feridos e fala: meu irmão, eu faço parte da igreja, organismo, e como organismo eu quero te pedir perdão pelo que fizer na sua vida. Porque na igreja organização você foi ferido, e você pode ser curado, porque Jesus é o mesmo, Deus é o mesmo de ontem, de hoje e será sempre. Ele traz vida de ossos secos, quanto mais uma ferida dessa. O problema é que às vezes a gente gosta da ferida. Você já conversou com gente que só gosta de falar da sua doença? Eu tomo tantos remédios para minha, e falo o nome da doença, toma posse da doença.
que se for sarado não tem mais conversa. E agora não tenho mais. Daí fica falando do passado. Eu tinha. Para de dar ibope para esse negócio. O bispo que fundou essa casa, ele tem 85 anos. E ele não fica falando da diabetes. Até um dia eu falei que diabetes era dançarino do diabo. Ele morreu de rir. É porque tinha as chacretes, as boletes, você lembra, né? Então diabetes só pode ser isso. Eu fiz essa piada só para ele rir mesmo. E ele fala assim: eu vou para o céu, essa doença não vai, então eu estou nem aí com ela. Eu cuido do meu corpo da melhor maneira possível, para cumprir o propósito. E você conversa com um homem de 85 anos, com a doença há mais de 45, e está querendo ganhar o mundo, está querendo abrir igreja, está querendo formar líderes, liderança. Se ele conversar com qualquer líder dessa casa, ele vai falar assim: me empresta 2 desses que eu vou abrir igreja em tal e tal lugar. Então quando ele vier por aí, converse com ele. Ah, pastor, eu tenho vontade de ser enviado para os Estados Unidos, para norte do Brasil. Chega perto do bispo, ele te leva junto, eu garanto. Pouca conversa. Ele tem esse espírito jovem de empreender. Então nós precisamos, queridos, focar não só na herança, mas no legado. Nós podemos deixar muitas coisas, mas se a pessoa não estiver treinada, nosso trabalho vai ser em vão. Não existe na terra, o que nós fazemos nessa terra, nossa existência nessa terra, não tem a ver somente conosco, mas sim com o que Deus quer fazer nas futuras gerações. Isso chama-se legados, e que aqueles que virão depois de nós podem fazer melhor. Se fizer igual, já está bom. Você tem esse nível de satisfação, que o que você está fazendo para o Senhor já está bom? Não está bom, né? Se você acha que não está bom, como é que passaria na avaliação de Deus? Não, é que Deus é muito soberano, Ele é muito mais alto, Ele é muito mais exigente. Não, queridos, olha só o que aconteceu nessa conferência. Eu já nem lembro mais, foi no painel, porque foi um negócio muito intenso. Mas o pastor subiu aqui e falou assim: você gosta de artes? Acho que foi nesse momento. De uma pintura. Você que curte arte, que entende, fala: gostaria de ter um Monet, um Picasso, um desses famosos na minha sala. Só que aquele que é pai, o seu filhinho de 4, 3, 2, não importa a idade, quando ele faz 18 já não tem muita mais graça. Mas quando eles fazem aquelas pinturas no papel, fala: papai, eu fiz para você. Você vai e coloca na geladeira, você quer pôr moldura, olha só isso, o meu filho. Você como pai, você não olha para aquilo: nossa, mas será que sombra é essa? A intensidade dessa luz, faltou carcar, está faltando tanta coisa aí para ser uma arte. Não, você fica feliz da vida e incentiva ele: parabéns, filho. Você dá beijo, abraça, o papai te ama, olha que lindo. E eu tinha uma mala cheia desse negócio. A mala molhou, tive que jogar fora muita coisa. Mas as lembranças ficaram. Falaram: meu filho fez. Se colocar perto de uma pintura de um profissional, para outro vai falar: tira esse pedaço de lixo daí. Mas o pai fala: não, isso aqui para mim tem muito mais valor. E outra, meus filhos cresceram, eu não vou mais curtir aquele tipo de pintura. Talvez nos netos. Sabe, queridos, aquilo que você está fazendo, o papai do céu está olhando e fala: olha só, como ele é honesto, nesse mundo tão mau. Olha como ele trata as pessoas, mesmo sendo maltratado. É o meu filhinho amado. Por isso que quando você tem intimidade com ele, você pode chamar ele de aba, de papai, de paizinho. Mas eu não estou fazendo uma obra de arte excelente, mas você está fazendo para ele, e é nesse coração que ele está vendo. Uau, isso é revelador. Eu não estou satisfeito, eu queria fazer melhor, mas o que eu consigo é esse rabisco aqui, Deus. Aí fala: filhinho, está lindo, eu vou colocar na minha geladeira. Deve ser Antártida, né, a geladeira de Deus. É lá que eu vou colocar. Ele vai olhar para os anjos: para com essa adoração aí.
Olha aí o que meu filho está fazendo. Já pensou nisso? Você consegue imaginar o seu louvor, as suas técnicas, os ensaios, tudo que acontece aqui, como que é lá no céu? É excelente, é a melhor música, é um negócio assim, foi divino, aquilo foi angelical, a gente usa esse termo, porque foi demais. Mas aí a gente canta desafinado, a gente erra os acordes, mas o Senhor olha e fala: uau, meu filho. Eu tive um baterista em casa, gente, eu sei. O aluguel em volta da minha casa baixou por conta do barulho, mas quando se tornou um músico excelente, todo mundo: olha aí. Eu falei: eu sei o trajetório. E é isso que o Pai vê. É isso que o Pai vê. Você consegue imaginar Deus, teu Pai, olhando o que você faz? Nas imperfeições desse mundo, você está se destacando por fazer o melhor. O melhor seu, não o melhor dessa terra, não o melhor para os homens. Por isso que a Bíblia instrui: quando você for fazer, faça como para o Senhor. E seja excelente, seja justo. Ninguém está vendo, ninguém está aplaudindo, não interessa, não é para vocês, é para o Senhor, é para o meu Pai. Uau! Eu falava para o meu pai, sabe o que? Quando eu viajava, fui de tal lugar, em tantas horas. Correu, hein? Foi que ele me ensinou. Ele fazia isso. Então eu achava que aquilo, vou impressionar meu pai. Queria chegar o quanto antes. Não parei nenhuma vez, né? Os passageiros tudo querendo parar, tomar água no banheiro, aquela coisa de viagem. E meu pai não parava, porque ele queria chegar logo, ele queria bater recorde. E é difícil fazer isso num Fusca. Hoje eu tenho carro que meu pai nem imaginava dirigir. Ele já partiu para o Senhor, já tem 11 anos. E graças a Deus eu valorizo mais as pessoas que viajam comigo do que bater os recordes. Cheguei meia hora a mais, falei: e daí? Agora meia hora sentado. Entende? Mas eu fazia por impressionar o Pai. E se a gente, sendo mal, quer fazer as coisas para o Pai da terra, imagine se fizer para o Pai do céu, que pode te recompensar, te reconhecer, você se sentir amado por dar o seu melhor. Ele vai falar: filho, ninguém está aplaudindo, não importa. Irmão nunca vai cuidar e reconhecer de outros irmãos, isso é muito difícil. Uma família, ela é constituída de pais, filhos, netos, bisnetos. Um casamento sem filhos também não se constitui uma família, porque é apenas um casal. E ainda vivemos num tempo em que isso está cada vez mais desvalorizado, onde não tem casal, tem uma dupla, que acha que é um casal. Então nós precisamos entender essa questão da família biológica, que é um ensaio para a família espiritual. Porque a família biológica, ela passa por fases, mas a família espiritual é para a eternidade. E aí nós precisamos desse lugar chamado casa apostólica para isso. E precisamos estar maduros para dar frutos. E frutos, como a palavra diz, fruto que permaneça. Sabe? Toda árvore pode dar fruto. Qual que é o fruto de uma laranjeira, por exemplo? Quem concorda com a laranja? O fruto de uma laranjeira não são as laranjas. O fruto de uma laranjeira é outra laranjeira. Porque a laranja é a fruta e não o fruto. E o Senhor falou: vai e deem fruto, e fruto que permaneça. Então o que é a fruta na nossa vida? A fruta da nossa vida são nossos dons, nossos talentos que vai atrair. Ninguém vai num pé de laranja quando ela está verde ou quando ela não tem fruto, porque também lá não vai ter a semente. Então o potencial de multiplicação está na semente, está naquilo que você é. Então o sucesso de um pai não é ter filhos top da vida, das galáxias, como diz os jovens. Meu filho, você precisa de ver. Ter filhos bons é fruta, é cuidado, é o trabalho que tem que ser feito. Mas o teu trabalho está completo quando o teu filho for pai igual ou melhor que você.
É assim de maneira biológica. Mas aí tem aqueles pais possessivos, não, é meu filhinho. E o neném está com quase 40 anos, assistindo Netflix dentro da sua casa, e continua dando trabalho. Não, mas pensa num filho excelente. Porque não me responde. Vai responder o quê? Você tem tudo na boca. Passou da hora de sair de casa. Alguns ficam apavorados, porque ficou de maior lá em casa e já começa a olhar para onde que vai. Vou ter que casar, vou ter que fazer isso, fazer aquilo. Esse é o ciclo da vida. E no caso da família biológica, por quê? Porque eles aprenderam a ser homens de honra. E aí, sendo homens de honra, eles precisam ser sacerdotes, eles precisam liderar. E lá na casa do pai, já não precisa fazer isso, porque já tem homem naquela casa, já tem líder, já tem sacerdote. E aí vai dar conflito. Então eles precisam seguir em frente e serem mais do que filhos ótimos, serem pais excelentes. E na casa apostólica é a mesma coisa. Se nós formarmos filhos, nós vamos deixar apenas a herança. Mas se nós formarmos pais, nós deixaremos um legado para essa geração, para toda a vida até que o Senhor volte. Na nossa visão, é ser essa família comprometida com a sociedade, para expandir o reino de Deus, comprometida com os outros. Não é com o intuito de substituir a ausência ou a carência do pai biológico. Porque começar a falar de pai e de mãe, as feridas vêm à tona. E aí fala, então é por isso que eu estou travado, preciso resolver isso. Querido, só em Deus, só Deus pode tampar, curar, preencher esse vazio da nossa carência de pais biológicos. Nós estamos fazendo isso desde que nos convertemos. E de vez em quando vem algumas coisinhas. Esses dias eu comprei um tênis e pensei, meu pai nunca pôde me dar um tênis daquela qualidade. Um dia ele me deu um dinheiro e falou, vai lá, eu jogava basquete, vai lá e compra, vê se esse dinheiro dá. E o dinheiro dava para comprar um da promoção. E eu entrei no Calcipag. Naquela época eu trabalhava para a dona Ivone, entregando panfleto na rua. Eu lembro até hoje, desce a Brasil para um lado, volta para o outro. E eu rapidinho fui e voltei, sem os panfletos, e ela falou assim, você já entregou tudo? Porque eu não entendia da malandragem, a galera ficava esperando, jogava em qualquer lugar e voltava a receber. E eu fui, cheguei lá, já terminei. Ela falou, não deu tempo, os meninos demoram a tarde inteira. Ela pegou o carro e desceu a Avenida Brasil e viu os papéis em todos os para-brisa, viu o papel para todo lado. Ela falou, uau, você fez de verdade nesse tempo. Eu falei, eu desci e voltei, né? Lembrando que eu tinha uns 50 quilos a menos. Foi rapidinho. Ela falou, não, eu vou pagar o dobro para você. E chamou os outros e deu uma bronca naqueles meninos, porque eles não estavam fazendo o trabalho certo. Falei, é para fazer, tem que fazer o certo. Eu aprendi isso muito cedo, na escola dominical, com a minha mãe e com meu pai. E aí ela me vendeu aquele tênis. Eu fui jogar, o primeiro pulo que eu dei, ele abriu de fora a fora. Fiquei só com a sola. Pensa na qualidade. E aí eu voltei lá, eu falei, tinha garantia aquele tênis, dona Ivone? Falei, o que você fez com o tênis, menino? Eu falei, eu precisava de um tênis para jogar. E o primeiro pulo que eu dei, olha aí, passei vergonha na quadra. Ela falou assim, não, você é um menino que faz as coisas direito. Vem aqui, vamos pegar um tênis melhor. O pai não pôde dar, mas Deus levantou outra pessoa que pôde. Rendeu algumas medalhas, aquele tênis. Pude jogar nos Jogos Abertos, 1900 não interessa, porque para você ter ideia, as medalhas enferrujaram. Não tem mais as medalhas porque enferrujaram, literalmente. Mas o pai fez o que podia. E sabe, queridos, na nossa casa sempre foi assim. Pai, eu quero um skate da marca tal, eu só penso em coisas grandes, porque a gente ensina os filhos a ter coisas grandes. E o pai que vai prover, eu posso ser o canal, mas a gente sempre apontava para Jesus. O pai nesse momento não pode, mas nosso Deus pode. Ele é dono do ouro e da prata.
Mamon não manda nessa casa. Então sonhe com o que você quiser. Amém? Amém. Deixa eu orar. Eles brigavam para orar na hora do almoço, porque incluía a oração do pedido. E uma vez, vou contar só esse. Uma vez o Rubem, era mais novo, falou: pai, você viu aquele negócio lá, overboard, acho que é o nome, $400. Falei: filho, nem que eu tivesse dinheiro, eu ia dar $400 num brinquedo. Não, pai, não sei o que, mas eu sei que Deus usa as pessoas, então eu estou indo direto nas pessoas. Falei: não, pede para ele primeiro. Deus usa as pessoas, então vamos nas pessoas que ele achava que podia. Falei: não, não é assim não, vamos continuar orando. E ele colocava a cor, o modelo, do jeito que ele queria. Dia das crianças, chegou o dia das crianças, o que aconteceu? Nada, não ganhou o overboard, nem do pai do céu, nem do pai da terra. E eu pensei, ele vai estar triste, né? E aí, filho, como é que vai ser? Deus já colocou no meu coração, pai, que pode não ser agora, mas que ele vai me dar, ele vai me dar. Ele me chegou a fé que eu estava ensinando para ele. Falei: amém, vai ser assim mesmo. No outro dia, dia 13 de outubro, era aniversário do cunhado. Vim aqui, o churrasquinho, né, comemorar. Chegamos lá na casa, o que a prima ganhou? O tal do overboard, com música. Falei: rapaz, o negócio é legal mesmo, né? E você sabe andar nisso? Ele já subiu em cima e foi dar uma volta. E o cunhado falou assim: ué, Rubio, esse é o seu? Você ganhou? Não, tio, não ganhei não, porque, né, o pai não pode comprar isso agora, mas eu estou orando para ganhar um. Não, mas você anda muito bem. Assim, vai lá falar com a tua tia, fala para ela que é para comprar um para você. 24 horas depois. E a prima não tinha gostado muito do negócio. Aí minha irmã falou: eu não estou afim de voltar lá no Paraguai. Ela não gostou, disse que esse negócio é para menino. Então, se você quiser, pode vir buscar esse. Ela já arriscou. Tem problema ser usado? Claro que não. E em 24 horas depois do prazo que ele colocou, ele ganhou o overboard. Por que eu estou contando isso? Porque às vezes você quer que o pai espiritual, o pai ministerial, o pai biológico supra as suas coisas. O pai que está no céu é que pode todas as coisas. É por isso que nosso discipulado tem que ser apontado para a cruz. É por isso que criamos nossos filhos apontando para aquele que é maior que nós, que pode levar eles para lugares infinitos. Amém? Então essa paternidade espiritual, ministerial, ela tem que nos levar a gerar filhos e a sermos pais, e uma geração futura servir a Deus melhor, ou maior do que nós. Nosso primeiro chamado é sermos filhos. Por isso Jesus falou, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele abriu os caminhos. Uma comunidade de pais e filhos constitui-se nessa casa apostólica. O problema é que, por causa das feridas, a gente não quer nem ser filho, ou nem se sente filho, quanto mais ser pai. Como que a gente vai ser pai se não quer ser filho? Estou falando de forma espiritual. Pai de quem? Daqueles que Deus te usou para convencer eles, para o Espírito Santo trazer eles para o reino de Deus, assim como um dia você decidiu ser, você se tornar filhos. Então essa casa apostólica, os verdadeiros filhos anseiam por dar continuidade naquilo que foi pago um preço pelos seus pais, pela sua ascendência, de sangue, suor e lágrimas, literalmente. Sabe, a gente fica enroscado naquilo que é ferida e não avança, porque as feridas estão aí, o histórico está aí. De tudo que nós já passamos como igreja, talvez o que mais me feriu como pai foi quando meus filhos não queriam mais ser pastor. Porque os meninos sempre falavam: eu quero ser pastor e skatista, eu quero ser pastor e engenheiro, eu quero ser pastor e baterista, eu quero ser pastor e... Primeiro eles queriam ser pastor, depois outra coisa. E eu nem era pastor, mas eu cuidava da célula como para o Senhor, com algo precioso. Ser fiel no pouco. Eu nunca tive ambição de ser o pastor da igreja, pastor principal. Eu sabia que eu podia ser um ótimo ajudante, um excelente
uma excelente ferramenta de auxiliar. E isso eu tinha convicção. Mas estar na frente disso, e aí por conta dos ataques, por conta dos revés, por conta das coisas ruins, que tudo na vida é assim, tem coisa boa e tem coisa ruim, por conta da ferocidade do inimigo, que levanta pessoas de onde você nem imagina. Meus filhos olhavam assim para o que a gente estava passando e falavam, não, qualquer coisa, menos isso. Isso não. E isso doeu. Isso eu poderia olhar e falar assim, quer saber? Isso não vale a pena. Vamos embora desse negócio, deixa para lá, vou cuidar da minha família e o mundo que se exploda. Só que o Pai do céu tinha um comando, tinha uma ordem, falou, é você que eu quero. Deus, mas tem tanta gente melhor preparada, mais estudada, mais paciente, mais bonita, mas eu quero você. E aí depois que a coisa se passou, e aquilo não era o final, e não é, em nome de Jesus, fechamos vários ciclos, voltou à vontade dos meninos fazerem, voltou à vontade. Não, pai, Deus é maior, né? É nele que a gente tem que confiar. E se passamos por essas coisas, saímos ilesos, cicatrizados, feridos, cheio de marcas, porque guerreiro tem que ter marca. Eu quero entrar no ministério, mas não me confronta não, eu vou fazer o que eu quero ser cristão de final de semana, de preferência que eu fique no ministério de canto, me põe num canto daquele lá e me esquece. Deus quer te colocar na frente, Ele quer te usar para coisas maiores e melhores, e não dá para acender uma lâmpada e pôr debaixo da mesa, não dá para pegar o sal e deixar ele dentro do saleiro, não vai resolver. Então herança é ser filho, e a gente já precisa querer isso. Legado é se você se tornar um pai. Deus não torna fértil aquilo que é artificial. Uma árvore de plástico, ela não multiplica. Nós temos na parede, #somos família, nós temos uma árvore com a genealogia das famílias, mas isso tudo é só uma forma de nós mostrarmos o que a estrutura tem como identidade visual, para nós não esquecermos aquilo que tem que estar dentro de nós, que somos filhos e pais espirituais, e isso não nasce por acaso. A gente está pagando o aluguel desse prédio, então a coisa vai acontecer. Não, isso precisa de muita unção e de muita transpiração, porque dá trabalho. Você que já foi pai biológico, sabe o que é cuidar de uma criança. Ela depende de você para tudo, mas chega um tempo que ela te dá alegria. Quem é vô já pode dizer isso. Chega um tempo que ela te dá alegria. Não há como preparar uma geração sem formação de ambiente, de atmosfera, de ter uma estrutura. Tem gente que é tão ferido que quer que eu trabalhe para essa estrutura, sente escravo. Patrick abriu essa celebração com a palavra do filho pródigo, o filho que saiu de casa, mas o filho que estava dentro de casa também não aproveitou isso. Mas tem um terceiro filho que narra essa história toda, essa analogia, e esse sim aproveitou o melhor do pai, mas o mundo não aceitou. Não interessa, ele fez o que o pai queria, mas o mundo perseguiu, o matou, pregou na cruz, e daí ele voltou para o pai. Sabe qual é o momento que Jesus se preocupou e foi doído para ele? Quando o pai virou o rosto, porque o que estava sobre ele era tão terrível, e ele falou: meu pai, por que me abandonou? Porque Deus não suportou o pecado que não era do seu filho inocente. Se fosse qualquer um de nós, queridos, Deus podia estar falando: eu vou salvar, mas que você está merecendo. Mas o filho dele não. O filho de Deus não. Por isso ele foi o sacrifício perfeito. Então nós precisamos entender que isso dá trabalho, mas que é muito compensador. Na família biológica a gente faz isso. Você não educa os seus filhos mandando eles para a escola. Você manda eles para a escola para ter instrução. Educação vem de
Vem de casa, vem de berço. As instituições não podem fazer o que o pai ou a mãe deve fazer. Nós temos na cidade lar de paz, casa de famílias, onde atende os órfãos. Precisa de pelo menos 20 profissionais para tentar fazer o trabalho de um pai e de uma mãe. Por quê? Porque é profissional, não tem amor. Nós poderíamos contratar profissionais super para ministrar o louvor, a dança, a recepção. Poderíamos. Ia ser difícil, porque os que tem aqui são bons. São muito bons. Talvez você saísse por aí perguntando, fala, mas ele está lá na tua igreja? Mas esse não é o caso. Poderíamos fazer isso, mas ia fazer de forma artística e não com amor. Porque nenhum deles recebe financeiramente. Ele recebe do próprio Pai a grata satisfação de servir ao corpo, de conduzir os filhos de Deus à adoração. Então a casa apostólica funciona assim. Os filhos mais novos honram os seus pais e os pais promovem os filhos. Muito interessante isso. No momento sentado com esse pessoal que veio nos visitar, foi falado sobre isso. Ah, mas e quando a liderança não entende? Eu não vou fazer isso porque eu tenho uma ideia melhor e nunca pergunta para mim. E a palavra foi: acesse o coração dos seus líderes pela obediência. Nós acessamos aquilo que nós honramos. Temos falado sobre isso. Chega na casa de qualquer um e desonra o dono da casa, provavelmente vai ser sua última visita. Aí você pode estar pensando: o fulano nunca mais me chamou. Pensa o que você fez lá. Arrotou, depois comeu, limpou a boca na toalha em vez do guardanapo. Eu não sei, eu não estava lá. Alguma desonra aconteceu. Em uma família espiritual saudável, não há espaço para competição, para deslealdade. Esse negócio de competir entre os irmãos e ser desleal, isso tem a ver com uma mentalidade hedonista. O hedonismo é aquilo que busca prazer como finalidade de vida. Se eu gostar, se eu me sentir bem, tudo bem. E outra coisa que nós ouvimos nesses dias: difícil não é estar com o pai, mas sim tolerar os irmãos. Estar com o pai é muito bom, mas tolerar os irmãos... Sabe, queridos, como família nós somos um organismo que está em constantemente transformação. Por isso que a estrutura vai mudando. E entenda que organização é tudo aquilo que nós precisamos e que encontramos na estrutura. No nosso caso temos tantas coisas: células, cursos, celebrações. E a igreja, a organização, no nosso caso Ceifa, você pode pensar como uma sala de parto, enquanto que a igreja, o organismo, é como a mulher que está grávida. Então quem gera, quem faz crescer é o organismo. Fala assim comigo: sou eu. Você que é o organismo. Você que tem que dar a luz a filhos. É você que Deus vai usar. E depois fazemos o quê? Vamos para a organização para esse filho ser bem cuidado, porque precisa de uma estrutura. Qualquer pai e mãe que está para receber um bebê, ele fala: não, quando nascer a gente vê o que vai fazer. Não, faz enxoval, faz plano, compra coisas que nem precisa, faz chá de panela, chama os amigos: gente, me ajuda aí, está chegando mais um. Dá uma despesa lascada, mas a gente fica feliz da vida. A chá de bebê? É que eu nunca fui convidado para essas coisas, eu não sei. Eu fui chá de fralda. O pai fica apavorado. Eu passei 12 anos comprando fralda. Eu não ando de carro zero por isso. Esses tempos eu estava doente, os meninos: pai, está quase na hora de eu devolver as fraldas para você. São abusados depois que crescem. A organização não gera filhos. Assim como a sala de parto não pode gerar, mas ela promove um ambiente saudável. Uau! Um ambiente seguro, adequado para que os filhos nasçam. A família espera com alegria, mesmo com todos os problemas. A mãe está morrendo de dor, o pai perdeu a esposa,
Aonde ele brincava virou restaurante. É um negócio terrível. Mas está todo mundo feliz com aquele novo ser, que só chora e faz sujeira, não dá nem para brincar nos primeiros dias. Você está entendendo agora, né? Discípulos geram discípulos, pais e mães geram filhos. Discípulos cuidam de discípulos, pais e mães cuidam de filhos. Tem uma classificação do Michael Bourdieu a respeito das igrejas, da igreja da atualidade. Ele fala de igreja fábrica, fala comigo, fábrica, igreja fantasia, igreja família. Olha se não é isso que tem por aí hoje. A igreja fábrica, ela trabalha por produção, busca lucratividade imediata, grandes públicos, grandes shows, grandes eventos, grandes catedrais, grandes coisas. A igreja fantasia, ela trabalha pelo prazer. Se eu me sentir bem, né, então eu quero ir para aquela lá. O imediatismo, ela ama a festa, quer se sentir bem em tudo que faz. Festa, né? Ninguém vai na festa para falar de problema. Você fala assim para um amigo: não, cara, estou precisando falar com você, estou com uns problemas sérios, assim, lá na balada a gente se encontra. Não tem isso. Mas daí a igreja vive disso. Mas a igreja família, ela produz, ela se alegra, ela investe hoje esperando o benefício da futura geração. A família investe para um legado, a igreja família. Uma igreja saudável, ela deve ter essas coisas sim. Ela não pode se restringir, não somente à festa, à fantasia. Embora nós precisamos disso. A gente faz festa nessa casa? Faz ou não faz? A gente sonha com coisas grandes, mas acima de tudo nós somos família. Qual família que não quer tirar férias? Qual família que não quer ter o melhor? E o Pai aprova isso. E nessa casa apostólica, demanda esse serviço diário, demanda essa fé. A igreja só poderá atuar nesse lugar de desenvolvimento, de crescimento das vidas, quando tiver esse ambiente de aplicação, que isso se torne uma cultura de cuidado uns com os outros, de pais e filhos, ensinando de forma perseverante. Esse foi o chamado do Senhor. Isso é uma forma de falar a mesma coisa que Jesus falou: e de fazer discípulos, ensine, batize. Você não faz esse trabalho se não amar, está implícito. Então amar, servir, expandir. Quando ele fala por todo mundo, sabe, às vezes a gente se acomoda porque nós temos várias etnias na nossa cidade, só que a palavra diz por toda, e aqui não estão todas, tem algumas. É um bom treinamento. Precisamos amadurecer e passar do estágio de filhos para o estágio de pais, para cumprir a nossa missão. O pastor Carlito Paz disse isso: a nossa vida na terra não é somente sobre nós mesmos e sobre Deus e o nosso próximo, é sobre Deus e o nosso próximo, e tanto uma experiência maravilhosa dada pelo eterno Criador, como também breve e passageira essa vida. Precisamos viver com o objetivo claro de cumprir com o propósito de Deus na terra. Fomos chamados para algo maior. Somos a família de Deus em missão, e por mais difícil e desafiador que seja essa jornada, Ele prometeu, como nós lemos, estar conosco até o fim. Até o fim de quê, pastor? Até o fim desse mundo, até o fim da sua vida, o que acabar primeiro. Esse é o lema do Homens de Honra. Isso não foi inventado, está na palavra de Deus, de uma forma específica, para que seja um legado, para que seja um rema, um lema na nossa vida: ser fiel até o fim. A palavra diz: aquele que permanecer fiel até o fim vai receber uma recompensa. O problema é que às vezes a gente quer saber que recompensa é essa, e a Bíblia fala qual é. Olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, nunca desceu no coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Se vem de Deus é coisa boa. Quer uma prova disso? Você veio dele. Você acha que foi o diabo que criou você? Ele só é pai de uma coisa: da mentira.
Ele só é pai da mentira. Então a igreja não é um lugar onde a gente escolhe para se associar. Eu quero ser membro, eu quero ser sócio. Sócio vem quer participar só das melhores coisas. Vamos na academia? Não, quero ir na lanchonete. Né? Vamos para a lanchonete? Não, quero ir para a piscina. Né? Então a igreja não é assim, não é uma associação. A igreja é uma família, e onde você que escolhe, você que decide amar, servir e expandir esse reino. É um privilégio. Sabe por quê? Porque se pegar essa casa e comparar com qualquer clube, a gente vai perder. Tem coisas muito mais, melhor, muito mais legais por aí. Não é verdade? Mas se você decidiu, porque foi aqui que Deus te resgatou, porque foi nessa casa que Deus te colocou, porque foi nessa casa que Deus te deu o propósito, é o tempo de você decidir, é o tempo de você ter suas feridas curadas, e você ter cicatrizes. Não é à toa que no mês passado nós fechamos os ciclos da ferida, ciclo da escassez, ciclo da orfandade. De repente você se sente órfão, e se como o meu pai, não tem mais jeito de você ter esse relacionamento com eles, o que vai ser? O pai que está no céu, e ele fala assim: pode uma mãe esquecer o seu filhinho que está amamentando? Embora isso possa acontecer, o Pai do céu não te abandona. Eu não esquecerei. Deus está falando. É Deus que está falando. Deus Pai. Sabe que cura que eu recebi? Teve muitos momentos proféticos, e muitos vieram falar comigo, e eu orei por tanta gente, e os pastores. Mas o pastor chegou para mim e falou assim: Deus manda te dizer que você tem um coração amoroso. Eu falei: tem certeza, Deus? Eu já tive essa briga lá atrás. Meu discipulador, meu mentor, pastor Edilon, falou assim: você tem um coração bom, no meio de tudo que a gente estava passando. Eu falei assim, eu entrei em crise, comigo mesmo falei: se eu tenho um coração bom, o que é isso que tudo está passando aqui dentro? Quem tem o coração ruim, então não vai sobrar nada? Se o bom está passando isso tudo. E aí, literalmente, Deus mandou desenhar e me entregar isso. Eu tenho o quadro lá na minha sala, do desenho de um coração. E a pessoa que fez falou: pastor, a Letícia, ela vai na célula, acho que da Vanessa, 2019, ela falou: no seu aniversário é para entregar, mas eu não tive coragem. Mas Deus mandou dizer que toda vez que entrar dúvida, para você olhar para esse quadro. E Deus está dizendo que você tem um coração bom. Ela não sabia de nada das outras coisas. Falei: bom Deus, então é com esse coração aí que nós vamos avançar. E aí dessa vez ele falou assim: você tem um coração amoroso. É, Deus, e todos esses que eu estou doido para dar uma surra, todos esses que estão se sentindo desamados, que eu me entristeci porque eles têm se sentido mal, dentro dessa casa que o Senhor disse que eu tenho um coração amoroso, coração bom. E ele falou assim: continue cuidando. Antes de você ser um pai amoroso, você é um filho amado. Uau! Sabe o que é Deus ter você como amigo? Às vezes você está ferido porque não tem amigo. O Espírito Santo quer ser teu amigo. Jesus fala: não te chamo mais de servo, nem de discípulos, mas te chamo de amigo. Amigo, compartilhe daquilo que nós vamos fazer, e vai que o Espírito Santo vai estar contigo até o fim. É isso. Ah, pastor, mas você estava nessa crise pensando em desistir e não sei o que. Não, a gente só estava entristecido. Isso sempre vai haver. Eu sei que nem todo mundo vai andar na mesma tocada, na mesma maturidade, na mesma pegada, mas nós precisamos avançar. Nós precisamos fazer algo que agrada muito o coração de Deus, mesmo sem entender, mesmo sem saber, mesmo sem todas as explicações, obedecer. Será que Deus quer o mal para nós? Os desafios que Ele traz para a sua vida sempre vai ser muito grande, maior do que você, maior do que o ministério, maior do que tudo, muitas das vezes, mas sempre vai ser para o seu bem, não vai ser para te destruir, vai ser para te promover, vai ser para te limpar, para forjar teu caráter, para te deixar melhor.
mesmo sabendo disso tudo. Quando vem a guerra, quando vem, a gente dá uma cambaleada. Por isso uns cuidar dos outros. Por isso corremos para os pais, que são mais maduros. Por isso enfrentamos e temos esse legado a cumprir, de servir, amar incondicionalmente, para expandir aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? Vamos colocar de pé, eu quero orar por você. E se você sentiu no seu coração de que isso tem sido real na sua vida, se você quer receber esse cuidado de forma mais vibrante, se você precisa perdoar para que as feridas se tornem cicatriz, se você quer não só sentir esse amor, mas transmitir esse amor, se você não quer ser apenas servido, mas quer servir, eu quero te desafiar a fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. Se você quiser, pode vir aqui na frente, mas não venha com os olhos fechados, claro. Deixa para fechar a hora que chegar aqui. Venha para frente num ato de fé, num ato de reverência diante do Senhor. Por que vem para frente, pastor? Porque é uma simbologia de que você está indo para a cruz, não para perto do pastor. É uma simbologia de humildade, de que você quer de verdade. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa o que vão dizer, eu quero fazer a vontade do Pai. Não importa o certo ou errado segundo o mundo, eu quero agradar o coração do meu Pai. Faça isso agora, queridos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai amado, tua palavra, Senhor, foi ministrada. Tua palavra está aqui para quem quiser acessar. E nós queremos, Senhor, essa casa, de chamar a tua igreja a casa do Senhor. Como o Senhor é Pai, nós queremos chamar de minha casa. Pai, como líder dessa casa, eu quero pedir perdão a todos aqueles que um dia foi ferido, Senhor, pela igreja organismo, ou pela igreja organização, porque pela igreja organismo, Senhor, é aonde nós temos a possibilidade de ser reinserido, de ser curado, de ser sarado, de ser transformado, porque essa igreja continua viva, essa igreja continua avançando, essa igreja organismo, Senhor, ela não tem crise, ela não tem falta de nada, há todo o sofrimento de cura, seja na alma, no espírito, seja nos relacionamentos, e está sobre esta igreja, Pai. Então eu quero liberar perdão sobre a vida dos teus filhos. Transforme, Senhor, toda ferida em cicatriz. Transforma toda cicatriz, Senhor, no ministério, para fazer avançar o teu reino através da vida dos teus filhos. Que eles sejam poderosos em ações, poderosos em palavras, Senhor, ousados, Senhor, naquilo que o Senhor tem para a vida deles. Que eles não apenas vivam nessa igreja fábrica, não apenas na igreja fantasia, mas que a igreja família, Senhor, esteja arraizada no seu coração, que eles amam e defendem a sua família, porque é a família do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós escolhemos estar nessa família, nós escolhemos ter essa casa apostólica, nós escolhemos ter o Pai sobre essa casa, para amar, servir e expandir. Por isso colocamos as nossas vidas, Senhor, as nossas vidas, Paizinho, e aquilo que nós fazemos que não é perfeito, mas fazemos para o Senhor, que isso seja rema na nossa vida, fazer tudo como para o Senhor. Pai, eu sei que eu não trago a melhor palavra, Senhor, a melhor eloquência, mas o Senhor sabe que é para o Senhor, e eu sei que a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso estamos de pé, por isso essa igreja ainda vive, por isso essa igreja vai cumprir as tuas promessas, por isso essa igreja vai viver o melhor do Senhor nessa geração. Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos esse legado, Senhor, que expanda até 1000 gerações, e que permaneçam fiéis até o fim, para a honra, glória e louvor do nome daquele que vive e reina, e é o único digno de ser adorado, de ser invocado, de ser aplaudido, de ser ovacionado, de ser clamado nessa terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, no nome santo, poderoso
do Senhor Jesus, amém? Se é para o Senhor, pode fazer barulho, faz mais alto, é para o seu Pai.